Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio que os que me assistem aqui sabem que eu evito fazer discurso lido. Uma prática que eu peguei, talvez, como professor. Mas hoje eu vou fazer um discurso lido. E não se preocupe que não é desse tamanho. É apenas um pequeno pedaço desta coleção de artigos meus no passado. Eu vou ler, senador Assis, senador Pedro Simão, um artigo que eu fiz no dia 18 de 8 de 2005, ou seja, quase 10 anos atrás, um discurso que não é tão grande, mas que, se for preciso, eu cortarei parte dele. Eu começo, senador, dizendo, no dia 18 de agosto, eu começo dizendo que no dia 23 de maio, ou seja, 5 meses antes, estive aqui lembrando os movimentos que estavam ocorrendo em outros países, com o povo mobilizado nas ruas. Eu disse que aquilo era um aviso das ruas latino-americanas para as ruas brasileiras. Lembrei que naquele tempo, aqueles países, os slogans que se usavam nas bandeiras, nas faixas, era que todos se vão. Não havia diferença entre corruptos e não corruptos, não havia diferença entre esquerda e direita. O povo gritava nas ruas dos países irmãos que todos os políticos deveriam ir embora. Eu dizia naquela época, senhor presidente, que me parecia que deveriam chegar a esse ponto. E o senador Monsanta fez uma parte naquele momento. Faz tanto tempo que vocês verão que os que fizeram a parte aqui, muitos já não estão conosco. Senhor Monsanta, hoje o Correio Brasiliense publica a manchete, isso no dia 18 de 8 de 2005. O Correio Brasiliense publica a manchete, fora todos. A manchete não é fora os corruptos, não é fora os petistas, não é fora este ou aquele, fora todos. Isso foi em maio de 2005. Por enquanto, foi uma manifestação com alguns poucos milhares, mas convido os colegas senadores e senadoras a uma reflexão. Isso não vai demorar a se transformar em um movimento da maioria da população brasileira. Por enquanto, são aqueles descontentes com a crise ética que vivemos. Em breve serão aqueles descontentes com o salário mínimo, os descontentes com a falta de terra, de teto, de escola e, sobretudo, aqueles que têm o que hoje sobra no Brasil: frustração. Nós somos um país dos 100, muitos 100 e uma imensa quantidade de frustração. Há no país hoje, pronto para arrebentar, o que eu, no dia 23 de maio de 2005, chamei de uma rebelião espontânea da população. Não será amanhã, não será neste mês, mas se não agirmos, isso acontecerá no Brasil. E nós não estamos vendo ações para tentar impedir que isso aconteça. Esse não é um discurso que eu faço hoje. Esse é um discurso de quase 10 anos atrás. Vejam que, de repente, felizmente, despertamos para a necessidade de uma reforma política no Brasil. Eu já falava com base em algumas pequenas manifestações que pediam. Hein? Se fosse hoje, é verdade. Eu podia ler o discurso e depois dizer a data. É uma verdade. Mas já cometi a falha de dizer que é um discurso antigo. Vejam que, de repente, felizmente, despertamos para a necessidade de uma reforma política no Brasil. Felizmente. Graças à pressão dos meios de comunicação, passamos a ver a manifestação da necessidade de uma reforma política. E a estamos fazendo. Estamos fazendo a reforma eleitoral porque os formadores de opinião nos pressionaram. Estamos fazendo hoje. Estamos voltando aqui apressadamente algumas coisas. Começamos ali. Mas cadê a reforma da educação de base? A reforma agrária? Cadê a reforma que permitirá a desconcentração da renda? Um conjunto de leis simples que permita não tomar repentinamente o dinheiro de ninguém, mas que permita, em 10 anos, deixarmos de ser campeões da concentração de renda. Mas, eu continuo, em 2005, mas não estamos levando a sério o humor da opinião brasileira.
E esse humor começa discreto, de repente, em uma faixa no meio de uma passeata de poucas pessoas, e logo depois pode ser uma passeata com centenas de milhares de pessoas. Eu errei, porque não foram, no final, centenas de milhares de pessoas, foram 2 milhões de pessoas. Volto a insistir no risco de que esse exemplo possa contaminar a população brasileira. Volto a insistir no risco de que esse exemplo pequenininho que aconteceu naquela data possa contaminar a população brasileira. Eu não vejo hoje esperança de que essa mudança venha a partir de qualquer partido, especificamente no Brasil, mas não só no Brasil. Aliás, não é de hoje que é assim. Nenhuma grande transformação brasileira, senhores senadores e senhoras senadoras, saiu de um partido. O senador Monsanto, que estava presente, e que sempre nos dá aula de história, espero que nos diga se o que eu falo é verdade ou não. Qual movimento, qual transformação saiu de um partido? Não foi a independência, não foi a república, não foi a abolição, não foram as 2 redemocratizações, não foi o próprio desenvolvimento que saiu de uma figura como Juscelino, mas que liderou um movimento nacional ele próprio. Recentemente, a anistia, a constituinte, as diretas, tudo isso saiu de movimentos, não de partidos. Eu não acredito que essa transformação venha de um partido qualquer que seja. O PT, senador Pedro Simão, vírgula, o meu partido, eu era militante do PDT, o PT, o meu partido, foi o primeiro a encarnar a transformação social e chegar ao poder. Outros encarnaram, mas não chegaram ao poder. O nosso a encarnou, chegou ao poder e frustrou. Temos de reconhecer isso com todas as letras. O nosso partido, o PT, frustrou. Me desculpe uma pergunta. Quando Vossa Excelência se elegeu e o Lula convidou Vossa Excelência para ser ministro da Educação, o senhor achava que tinha sido o momento e que começaria um novo Brasil? Lógico. Hein? Claro que eu achava isso. Tanto que eu pedi para ser ministro só da educação de base. Saí nos jornais que não vejo como mudar o Brasil com o MEC que cuide da universidade e da educação de base. Mas Vossa Excelência estava imbuído, quer dizer, na certeza de que o governo queria isso. Eu, Betinho e tantos outros conversávamos entusiasmados. Quando o presidente Lula recuou da ideia de ter um Ministério da Educação de Base, por pressão dos sindicatos das universidades, professores e alunos, e manteve o Ministério, eu comecei a ter uma pequena desconfiança. E aí, senador, eu deveria estar trazendo para aqui matéria. Em maio de 2003, ou seja, 5 meses depois de ser ministro, eu fiz uma reunião com estudantes num colégio de Brasília, me lembro que sentado no chão, secundaristas, e eles cobrando melhoria. Eu disse, vocês precisam fazer uma passeata à frente do Congresso e pedir mais dinheiro àqueles deputados e senadores. Inclusive eu, que sou um senador licenciado. Eu não via saída a partir do tudo isso que está acontecendo, Vossa Excelência que começou. Faz 10 anos. E no dia seguinte, ao sair nos jornais, o serviço de informação desse governo parece que nunca foi bom, só souberam disso no dia seguinte pelos jornais, o presidente Lula me ligou para puxar fortemente minha orelha. Lembro que eu estava fazendo outra palestra no Colégio Militar de Brasília, porque eu não podia ter dito isso. Como ele já tinha feito isso antes, quando eu disse, não precisa programa Fome Zero, basta Bolsa Escola para todos, que levou 1 ano para entender. Então, eu achava que ia mudar, claro, porque não ia mudar a economia, nunca achei. Não ia mudar a estrutura social, a gente ia mudar a educação. Não, eu quero dizer, Vossa Excelência estava imbuído que aquele governo do Lula, a qual Vossa Excelência pertencia, claro, era para valer, que o Brasil ia mudar. Lógico que estava, porque era muito pouco que ia mudar, que era a educação. E naquele ministério do Lula, naquela ocasião, tinha um grupo que pensava que nem Vossa Excelência, sim, que estava imbuído mesmo? Alguns meses depois, eu lembro que numa conversa com o Frei Beto, no meu gabinete de ministro, nós falamos, nessa esplanada não se fala de propostas nem de ideias mais. Eu lembro disso, não lembro o mês.
Mas no primeiro momento, claro que estava. Eu comecei a ter dúvida quando, no dia em que fomos assinar um contrato com a Confederação Nacional de Indústria, na minha campanha, que eu briguei de erradicar o analfabetismo no Brasil, o presidente Lula, presente, disse a seguinte frase: Cristóvão, apressado come cru. Como quem diz, querer erradicar o analfabetismo é uma ilusão. E era possível. Claro que era possível. Erradicar significa chegar a 1%, 2%. O número de analfabetos que tem hoje é o mesmo que teve quando o Lula começou praticamente. A percentagem diminuiu, porque a população cresceu tanto tempo que faz que está no governo. Então, eu acreditava assim. Aí começaram a surgir pequenas desconfianças. Mas só vim realmente depois, e não quando eu saí do Ministério. Isso aqui já foi 2 anos depois de ter saído. Então, tem gente que diz que eu saí do PT quando saí do Ministério. Não, eu fiquei. Eu saí quando vi, tem tudo a ver com a sua pergunta, quando eu vi, e falei isso, que o PT tinha perdido o vigor transformador. Eu não falei nem vigor revolucionário, transformador. Não acreditava que a gente ia mudar a economia. Tanto que eu fui favorável ao Meirelles ir para o Banco Central. Tanto que em 98, eu era governador, candidato à reeleição, e eu disse que se o presidente Lula ganhar em 98, deve manter Malan como seu ministro durante 100 dias. Porque a economia hoje, ela vive na base da confiança. Por isso que a nossa economia começa a ter problemas, pela falta de confiança na atual equipe econômica e na postura da presidenta. Houve um tempo que a economia não tinha nada a ver com a confiança das autoridades, ela funcionava sozinha. Hoje é tudo ilusão, porque o dinheiro flui de um lugar para o outro sem você poder segurar. Então eu defendia uma economia tradicional. Eu dizia que a revolução está no orçamento, não na política econômica. Elas se ligam, mas não é o mesmo. Então eu acreditava assim, mas esse discurso já foi depois. Então eu vou repetir. O PT, meu partido, foi o primeiro a encarnar a transformação social e chegar ao poder. Porque outros encarnaram, Partido Comunista e outros também. Mas não chegaram ao poder. O que nosso encarnou e chegou ao poder. Temos que assumir isso com todas as letras. Mas frustrou. Veja o presidente pedindo desculpas de atos indecentes que ocorreram. Quando ele foi para a televisão falar do mensalão, logo que foi descoberto. Não ouvi, entretanto, pedindo desculpa daquilo que não fez. Um governo não tem que pedir desculpa apenas do que fez de errado, tem de pedir desculpa do que não fez, comparado com as promessas de campanha. Eu não vejo esse pedido de desculpas, que eu não vi no discurso da presidenta Dilma no domingo. A presidenta Dilma devia começar aquele discurso dela com 2 palavras: nós erramos. Nós todos os políticos. Mais ainda os do meu partido, porque estamos há 10 anos no poder. E mais ainda eu, presidenta, que estou há 2 anos. Nós erramos. E aí mostrar como é que ia sair do erro. O que eu acho, entretanto, é a dificuldade dela fazer isso, porque ela é candidata. A maior inimiga, adversária hoje da presidenta Dilma é a candidata Dilma. A candidata Dilma não deixa a presidenta Dilma agir como deveria. Porque ela tem que reunir quem vai votar nela, e nem as gerações futuras que vão admirá-la. Ela tinha que, se ela não fosse candidata hoje, ela já tinha feito uma reforma ministerial, convocando os melhores quadros desse país, independente do partido, e dizendo, vamos por essa linha. E vamos com o povo convencer o Congresso, porque o povo está pronto para isso hoje. Como, aliás, ela diz que vai conseguir o mercadante, que o que o povo quiser no plebiscito, o Congresso vai ter que aceitar. E aqui, para nós, é mais ou menos verdade. Vai ser muito difícil a gente dizer não. Por isso eu defendo, senador, que a gente faça a proposta e submeta a um referendo. E o povo diga, não queremos isso que o Congresso quis. Muito bem. Aí a gente vai ter que fazer outra vez. Ou então chega um conflito tal que todo mundo tem que sair do mandato, como acontece em muitos países, antecipação de eleição. Mas o plebiscito vir com base nas perguntas que o governo elabora, e perguntas que terão uma certa manipulação, que farão votar como o governo quer. Mandar para aqui, a gente vai ter que aceitar, ou vai criar uma crise muito séria de legitimidade.
Isso disse o ministro Mercadante. Aliás, eu quero dizer aqui, senador Ciro, me preocupa quem está cuidando hoje do Ministério da Educação. A sensação que eu tenho é que o Ministério da Educação está abandonado, porque o ministro Mercadante hoje é o porta-voz da presidente, é o assessor da presidente. O senador Mercadante está mostrando uma capacidade impressionante. Quando ele estava na educação, era para ser entre educação e fazenda o planejamento, porque a especialidade dele é fazenda, economia. E, de repente, ele vai para a política, coisa que, de certa forma, ele nunca fez. Todo mundo mexia com ele quando ele aqui no Senado, um homem competente, capaz e responsável, mas uma simpatia difícil. Ele era difícil no trato. E agora até a gente vê ele simpático, alegre, aparecendo. Agora, essa heterogeneidade de competência dele... Pois, senador... E dizem que ele está a caminho da Casa Civil. Pois, senador, eu acho que ele é capaz de qualquer ministério. Eu acho que ele não é capaz de todos os ministérios. Esse é o problema. A nossa pergunta é que ele está fazendo isso, mas quem está cuidando da educação? Claro, é isso que eu pergunto. Quem é o ministro da Educação hoje? Mas continuando o velho discurso de quase 10 anos atrás. Lembro que, como ministro, fiz uma lista de metas muito criticada no núcleo central do governo. Uma lista de onde deveriam chegar até 2022. Em matéria de alfabetização, de menino na escola, de qualidade, de classificação no cenário mundial. E fui muito criticado porque disseram que algumas eram inviáveis. E eu tinha convicção de que eram viáveis. Até porque algumas tinham prazo de 15 anos. E eu disse também, aquelas que são ambiciosas, eu prefiro colocá-las com ambição e depois pedir desculpas porque não as realizei, a colocar uma pequenininha e comemorar depois o pouco que prometi. Falta ao nosso governo, ao nosso partido, repito, Partido dos Trabalhadores, pedir desculpas também pelo que não fizemos, pelo que não cumprimos de nossos compromissos de campanha, para que o povo comece a trazer de volta a esperança, no lugar de caminhar com a bandeira da frustração. Quero dizer, senador Paulo Paim, que estava presente, que não acredito que virá do meu partido, dele também, nem dos outros partidos individualmente, a chama da esperança outra vez para o Brasil. Ou a gente cria um movimento nacional pelas transformações sociais, aceitando pessoas de todos os partidos, aquelas que não são de partidos, ou não vamos conseguir trazer de volta a esperança. Ou seja, a esperança não viria daqui de dentro, viria de fora. E as manifestações pequenas que dizem todos fora, entre aspas, se transformarão em manifestações de todos, contra todos nós, os políticos. E manifestações que vamos ter que reconhecer que serão justas, porque não teremos cumprido nossa missão. É o que hoje a gente está dizendo. Essas manifestações são justas, nós não cumprimos a nossa missão, senão elas não precisariam estar na rua. O meu medo é que, quando isso acontecer, já não dê tempo de pedir desculpas, porque a paciência do povo não aceita pedir desculpas depois da hora. Tem que ser feito antes da hora para que o povo aceite as desculpas. É isso que está acontecendo. O povo hoje não está aceitando nossas desculpas porque elas estão sendo feitas de uma maneira posterior ao sentimento do que o povo quer. Senhor presidente, não era o senhor na época, não lembro quem era o presidente, embora esteja aqui na frente. Não diz aqui quem era o presidente. Senhor presidente, digo isso para reafirmar o meu descontentamento com os partidos. E quase não, apanhei muito na semana passada, quase fisicamente diria, quando eu falei que está na hora de mudar os partidos. Eu usei a expressão abolir os partidos. Não é abolir os partidos no processo democrático, isso seria uma estupidez. É abolir os atuais partidos e criar outros, que podem até ter a mesma sigla. Mas tem que surgir com estatutos diferentes, ou pelo menos tem que cumprir seus estatutos, garantindo uma unidade partidária com base na unidade ética e na unidade programática. Eu disse, porque já tinha dito 10 anos antes. Não tenho por que mudar. Posso até ter como ajustar, mas lá estava escrito na minha mensagem,
propõe abolir os atuais, botei entre aspas, botei em maiúsculas, inclusive. Não é mudar as siglas, é reajustar. Aliás, a minha proposta de reforma política, que tem 3 anos, o último item diz: é preciso declarar uma moratória partidária por 6 meses, em que todo mundo possa se reaglutinar em novas entidades. Mudar, inclusive. Aí dizem, mas e a fidelidade? Você foi eleito por esse partido. Nós somos eleitos por siglas, porque eles mudam de lado. Quando eu saí do PT, depois de um discurso como esse, alguns meses depois, e fui para o PDT era mais firme em oposição ao governo. Hoje não é mais. Hoje, como diz o Pedro Táxi, outro militante, é um puxadinho do Planalto. É um puxadinho do Palácio do Planalto e do Partido dos Trabalhadores. Ele mudou. Quando eu fui candidato a presidente, eu fui candidato a presidente contra Lula. Hoje, nós somos absolutamente subordinados ao que o companheiro Lula quiser. Todos nós sabemos disso, senador Assis. Essa é a verdade. Então, é outra situação. Eu vou repetir essa parte. O meu medo é que, quando isso acontecer, o povo for para a rua, já não dê tempo de pedir desculpas, porque a paciência do povo não aceita pedidos de desculpas depois da hora. Tem que ser feito antes da hora. Sinceramente, esse discurso está tão arrumado que eu tenho a impressão que eu fiz uma revisão. Mas não houve, não. É a transcrição que eu estou lendo. Senhor presidente, digo isso para reafirmar o meu descontentamento com os partidos que temos. A minha convicção é de que vou continuar militando como um dos que sonham neste país que é possível uma transformação e que essa militância tem que ser mais um movimento do que um partido. E isso, senhor presidente, espero ter anos suficientes de vida ainda para poder ajudar o Brasil a levar adiante. Eu, sinceramente, achava que ia levar mais de 10 anos. Quando eu disse espero ter anos suficientes de vida, eu esperava que ia demorar mais, porque eu esperava estar vivo 10 anos depois. Quero encerrar o meu discurso, até porque a mesa esqueceu de dizer quanto tempo eu tinha e não ficou marcado quanto falta, como hoje, porque é uma sexta-feira, talvez fosse uma sexta. Antes, porém, concedo uma parte ao senador Alberto Silva, que já não está aqui conosco. O senador Alberto Silva disse: senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência está colocando a questão do descontentamento e das esperanças do povo brasileiro diante do que está havendo e diante do que não está havendo. Isso é, não tem nenhuma proposta. Vossa Excelência diz isso com muita razão e se preocupa com as reuniões aos poucos. Vão crescendo e se transformam em movimentos de descontentamento contra principalmente a classe política. É o que eu pude entender do seu discurso. Vossa Excelência, quando ministro, ofereceu várias soluções, como aquele programa de alfabetização que, se tivesse sido levado adiante, teríamos hoje, como Vossa Excelência diz, mais de 10 milhões de pessoas alfabetizadas e, por conseguinte, mais conscientes. Talvez e com direito de formar juízo a respeito do papel do Congresso Nacional diante do país. Esse programa de erradicação foi parado na semana seguinte a que eu fui demitido do Ministério. Nós criamos uma secretaria para a erradicação do analfabetismo, com o compromisso de só durar 4 anos. Foi extinta essa secretaria. Manteve-se o nome, Programa Alfabetizado, mas não se manteve o funcionamento nem a concepção. Voltou-se a velha ideia de que analfabetismo não se erradica. Alfabetismo se faz. E que se a gente for alfabetizando, um dia todos os analfabetos terão morrido. Isso é verdade, mas vai demorar muito. Porque a torneirinha que fabrica analfabetos continua funcionando no Brasil dentro do ensino fundamental. O Brasil faz. Eu um dia quis fazer, não consegui. A redução do analfabetismo no Brasil, o número de analfabetos, se dá mais porque nós alfabetizamos as crianças ou porque os analfabetos morreram? A gente não tem as estatísticas de quantos analfabetos morrem por ano. Se a gente colocar isso, vai ver que o número de alfabetizados na primeira infância é menor ainda do que a gente pensa. Mas, senhor... Isso é analisar o número daqueles já de idade que fazem o curso de alfabetização, ganham até o diploma, mas de que depois nunca mais lê, nunca mais sabe coisa nenhuma, é um percentual dolorosamente impressionante. Quer dizer, querem fazer, fazem,
vão ali, tiram o curso, vão para cá, mas depois só vê a novela da televisão, não leem, não praticam e voltam a ser analfabeto. Obrigado, Jana. Eu termino a parte do senador e coloco uma resposta que eu fiz. Isso confirma a minha ideia de que precisamos de um movimento mais do que um partido. Se eu falei o movimento social pela mudança, imagine o movimento senatorial pelas mudanças. Aqui, que eu sempre venho cobrando, se nós tivéssemos feito um movimento pela mudança, não tinha gente precisando ir para a rua. Nós poderíamos ter tido a iniciativa de fazer tudo isso. Nós nunca nos preocupamos com a tarifa de ônibus. O povo precisou ir para a rua para reduzir. Nós deixamos aqui rolar projeto de crime hediondo, corrupção sem crime hediondo. Foi preciso o senador Tax aprovar um projeto dele ontem. Nós não fizemos aquilo que era para ser feito. Até porque ficamos muito tempo fora daqui, vazios. Se eu falei no ano, e por que não chegarmos a alguns pontos que nos unam? Uma pergunta. Somos divididos em muitas coisas, mas há coisas que nos unem. Veja como tem coisa hoje que é velha, senador. Agora mesmo, o senador José Jorge, que já não está aqui, o senador Luiz Mercadante, que não está aqui, e eu, graças a uma provocação da Unesco, do senhor Jorge Vertai, representante da Unesco, estamos circulando uma ideia de pacto pela educação. A presidenta agora fala um pacto pela educação para colocar 100% dos royalties. Faz 10 anos que se criou um pacto abstrato, ainda solto. Por que não sentamos para o intermédio da liderança e aí sim os partidos têm a opção costurar um projeto de revolução educacional no Brasil? Nós assinamos um pacto aqui. Creio que os 81 assinaram, como os governadores assinaram. Falo em educação porque é a minha mania, mas pode ser outra coisa, como a transparência que o senador João Capiberibe encarna. Nós temos sim um poder que nós estamos usando por causa da nossa divisão e porque nós estamos querendo transformar o Senado em um movimento cívico nesse país. Nós não transformamos o Senado num movimento cívico nesse país. O movimento cívico teve que ir para a rua ser criado. E se fizéssemos isso, nós teríamos um poder e qualquer presidente teria que nos escutar. Aí vem uma parte do senador Capiberibe. Quero dizer que ele está aqui, mas entre meu discurso e isso, ele já saiu e já voltou reeleito. O senador Capiberibe diz: caro senador Gustavo Buarque, compartilhe inteiramente das suas preocupações com esse retrato sistemático para solucionar essas questões que causam graves problemas sociais e inquietações, como, por exemplo, o combate sistemático à corrupção. É a mesma palavra. Ou a mudança necessária no sistema tributário para a melhor distribuição da renda. O imposto que mais arrecada esse país é um imposto injusto, que sobrecarrega os pobres da mesma forma que sobrecarrega os ricos. O ICMS é um imposto de consumo. Todos pagam, independentemente se ganha 100, 200 salários mínimos ou um salário mínimo. Essa preocupação em se combater de forma sistemática a corrupção deveria ser dominante nessa casa, porque existem mecanismos. Nós podemos aprimorar os mecanismos de controle e de prevenção da corrupção, melhorar, reformar completamente o sistema político eleitoral que está esgotado. O senador Capiberibe dizia isso 10 anos atrás. Já deveríamos ter feito isso desde o início, acho que quando entramos no Senado. E por aí vai, até que eu dou uma resposta reduzindo. Estou de acordo, senador, só que eu queria agregar mais. Quando falamos em reforma tributária, falamos em quem paga. Temos que falar também para onde vai o dinheiro. Mesma coisa. Estamos fazendo a reforma tributária para que os royalties do petróleo possam ir para a educação. Mas não dizemos para onde, não dizemos como. 10% do PIB para a educação. Mas não diz como, não diz onde, senador. Mesma coisa. E aí quero voltar a insistir que não basta lutar contra a corrupção. E aqui é algo que não surgiu ainda nas passeatas. Não lutar contra a corrupção no comportamento dos políticos, mas também contra uma corrupção muito mais grave, que é a corrupção nas prioridades das políticas públicas. Fazer um prédio de luxo para o setor público, aí houve uma pequena interrupção do som, mas eu já complemento. Fazer luxo do setor público, quando falta água e esgoto, é corrupção. Que coisa mais oportuna do que a discussão dos estádios hoje?
eu assinei uma proposta de CPI da corrupção, da Copa. O objetivo está sendo ver se houve ou não corrupção no comportamento dos políticos que administraram a Constituição. Mas nós ainda não vamos fazer a CPI da corrupção na prioridade de decidir fazer estádio em vez de fazer água e esgoto, em vez de melhorar a saúde. Um senador me dizia aqui ontem que foi ao barbeiro, e o barbeiro furioso, porque precisa fazer uma ressonância magnética e não consegue. Em Brasília, e ao lado tem um estádio do hospital, um estádio com esse valor de 1 bilhão e 700 milhões. E eu soube ontem, faltam 300 milhões para fazer um túnel que vai do estádio não sei para onde. Talvez ao setor hoteleiro, para que não precise, talvez, passar pelas manifestações, deviam estar prevendo isso. Então, essa corrupção nas prioridades ainda não entrou conscientemente na matéria, mas já está, quando elas pedem mais saúde, quando pedem mais educação. Senador, eu continuo. A corrupção, mesmo que ninguém roube, já é uma corrupção quando coloca dinheiro público em um prédio de luxo, havendo necessidade de escola, saneamento, etc. Essa corrupção nas prioridades está clandestina, ela não é vista. Pensamos que um ladrão é apenas quem se apropria de dinheiro público. Ladrão somos, e eu acho importante colocar na primeira pessoa do plural para não ficar jogando culpa nos outros, ladrão somos os políticos que colocamos o dinheiro que deveria ir para o povo em projeto que serve à minoria privilegiada ou para nos dar votos iludindo o povo. Isso também é corrupção. E, lamentavelmente, isso não vai entrar na lei Pedro Tax de crime hediondo. Não sei se ainda há tempo, senador, mas gostaria dos 30 segundos que ainda me faltam conceder uma parte ao senador Monsanto, que não está aqui. Concederei mais um minuto. O presidente era o senador Ribamar Fiquene, do Maranhão, que também não está aqui. Eu estou vendo que não só faz muito tempo, como a gente muda muito aqui, as pessoas. O senhor Monsanto, ele diz, senador Cristóvão, seus pronunciamentos são sempre oportunos. Esse país está vivendo um momento muito difícil. Creio que essa paz ainda é originária da fé cristã que nós temos e que diz que depois da tempestade vem a bonança. Então o povo cristão espera. E como estamos falando de Cristo e de reforma, lembro que a Igreja de Cristo já esteve, como está no Brasil, era comprando e vendendo lugar no céu antigamente. Então fizeram uma reforma, Lutero fez, que teve coragem e criou outras igrejas que melhoraram o mundo cristão. E aí, concluindo, ficou faltando a parte do senador Flecha Ribeiro, que disse, senador Cristóvão, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, como sempre profundo. Acho que todos os brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo terão um momento de reflexão para lembrar das suas palavras de hoje. Lamentavelmente, a esperança venceu o medo, mas não venceu a incompetência, nem a corrupção. Essa frase é do senador Flecha Ribeiro. É uma frase forte. A esperança venceu o medo e elegeu o Lula. Mas não venceu a incompetência, não venceu a corrupção. E não venceu nenhum desses dois por causa da estrutura política, e não só porque eles são maus. É que a estrutura política permite corrupção, incentiva a corrupção e incentiva a incompetência na medida que, para ter uma maioria, como se procurou aqui, tem que se dividir os ministérios e os quadros abaixo dos ministros entre os partidos, sem olhar o mérito de cada um, sem olhar se a pessoa está preparada para administrar. E é isso que está fazendo com que as coisas não funcionem, mesmo quando se toma a decisão certa. Eu soube que a obra de transposição do Rio São Francisco está com problema, porque os trechos não têm o mesmo tipo de terreno. Então, a estrutura prevista para o trecho maior não consegue servir a cada um dos pedaços do trecho e que a obra parou até que se faça novos estudos. Penso que, ao reformular, ao investir maciçamente na educação, teremos o Brasil com que todos sonhamos para o futuro. Senhor presidente, aí eu encerro. Para encerrar, ressalto que estamos pedindo desculpas. O povo está nos avisando e o aviso é muito mais grave do que as desculpas que estamos pedindo. Eu
Descobri esse discurso ontem graças a uma garimpagem da minha assessoria. E quando, ontem à noite, eu mostrei isso à minha esposa, ela disse, você tem que ler isso de novo no Senado. Eu disse, mas primeiro, eu não gosto de ler discurso. E segundo, eu não gosto de ler coisa antiga. E terceiro, eu não gosto de ler as coisas que eu escrevo, porque eu fico querendo ajustar a redação. Não mudar o conteúdo, mas uma mania de ficar... Mas, sinceramente, senador, eu não mudaria uma linha, eu não mudaria uma vírgula, eu não mudaria um ponto. Eu só mudaria o medo de que hoje estamos piores do que antes, de que talvez tenhamos perdido o tempo de pedir desculpas. E agora, ou agimos rápido, ou vai piorar. Até porque eu não pensei na época, a revolução veio depois, não pensei na época o poder que a internet daria às massas. Eu não imaginei que as manifestações seriam permanentes, em todos os lugares, e não só numa praça onde as pessoas estavam. As manifestações fisicamente podem até cansar e parar de hoje para amanhã, mas essa meninada volta para casa e continua manifestando-se pela internet. E qualquer um, senador, qualquer um hoje nesse país é capaz de fazer uma manifestação com 500 mil, 2 mil pessoas, por qualquer tema que quiser, em qualquer lugar que quiser. Basta botar no computador. Um cachorro foi atropelado na rua. Vamos nos encontrar na frente de tal prédio, todo mundo vestindo camisa tal, para protestar. Às 5 horas, e junta. Não vão fazer 10 mil, 100 mil pessoas. Isso exige algo mais forte. Mas 2 mil, 5 mil, 500 e 500 param a rua. Nós vamos entrar num período de guerrilha cibernética. E aí isso fica irrelevante, senador Simões, se a gente não for capaz de trazer essa guerrilha aqui para dentro. Não precisa entrar gente, entrar ideias, levar em conta. Esse plebiscito que a presidenta fala vai levar em conta como considerar a opinião pública que nos mandou um dia desses 1.400.000 assinaturas relacionadas com a eleição do presidente do Senado e que nós não fizemos nada? A gente vai fechar os olhos para todas as manifestações que vierem pela internet? Ou o povo merece ser pelo menos mais um senador e nós levarmos em conta o que ele está dizendo? Senhor presidente, eu peço desculpas por estar repetindo algo que eu já fiz, mas eu achei que era importante fazer essa repetição. Era isso. Muito obrigado.